Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, uau, fundamental. O que, afinal de contas, faz um culto ser agradável a Deus? Olha, a fonte que estamos analisando vai direto ao ponto. Basicamente, existem só dois tipos de culto. Isso mesmo, dois. Aquele que Deus aceita e aquele que ele não aceita. E é para entender essa diferença que estamos aqui. A gente olha ao redor e vê tantas igrejas, tantos estilos, tantas tradições. E aí fica a pergunta, né? Com tanta variedade, o que é que Deus realmente valoriza? O que faz um culto ser de fato aceitável para Ele? Será que a música, a qualidade da pregação, a organização? É isso que vamos começar a desvendar agora. E para achar essa resposta, a gente vai lá no comecinho, lá no primeiro culto que a Bíblia registra. A história de dois irmãos e as ofertas que eles trouxeram, Caim e Abel. Essa narrativa, por mais antiga que seja, guarda a chave para toda essa nossa análise. Então, vamos ao cenário. De um lado, Caim. Ele era agricultor e trouxe uma oferta do fruto da terra. Do outro lado, seu irmão Abel, que era pastor. Ele trouxe o melhor do seu rebanho, as primeiras crias. Olhando assim de primeira, parece tudo certo, não é mesmo? Cada um oferecendo o fruto do seu próprio trabalho. Um ato de gratidão, aparentemente. E é aqui que a história dá uma virada. E que virada! Deus olha para a oferta de Abel e aceita. Mas a de Caim? Ele rejeita. Peraí, por quê? Se as duas ofertas pareciam tão apropriadas, o que foi que fez toda a diferença? É nesse ponto que a verdadeira lição começa a se desenrolar. A resposta, veja só, não estava no que eles ofereceram, mas em quem ofereceu. É hora de mudar o nosso foco. Vamos parar de olhar para a aparência externa da oferta e mergulhar na essência interna, ou seja, no coração de quem estava adorando. E esse versículo que a fonte destaca, ele é a chave de tudo. Séculos depois, o profeta Samuel aprendeu essa mesma lição. As pessoas se impressionam com o exterior, mas Deus? Deus olha para o coração. Esse princípio é a base para a gente entender não só Caim e Abel, mas, na verdade, toda e qualquer adoração. Então a lição que a gente tira daqui é direta, é poderosa. Um culto pode ter uma estética perfeita, sabe? A melhor música, a organização mais impecável que se possa imaginar. Mas, se não tiver a essência certa por trás, para Deus, não vale nada. A fonte que estamos analisando usa uma analogia que é simplesmente brilhante. Imagine receber um envelope. Um envelope todo decorado, lindo, mas quando se abre, ele está vazio. A aparência prometia tanto, mas não tinha conteúdo algum. A adoração sem um coração sincero é exatamente isso. Um envelope vazio. Agora, vamos cavar um pouquinho mais fundo. Qual era a motivação por trás de cada uma daquelas ofertas? O que exatamente era tão diferente entre o coração de Abel e o coração de Caim? A resposta está em entender a diferença entre fé e performance. Essa análise bíblica da fonte resume tudo de forma bem clara. A oferta de Abel é chamada de um sacrifício superior. Por quê? Porque foi baseada na fé. Já Caim, bem, o texto diz que ele pertencia ao maligno e que suas obras eram más. Fica evidente que o problema nunca foi a agricultura, mas sim o caráter dele. E este é o ponto que precisa ficar gravado. Vamos repetir? O problema nunca foi a oferta de Caim. O problema era o coração de Caim. A questão nunca foi grãos contra um cordeiro. A questão era um coração cheio de fé contra um coração distante, um coração malicioso. O coração de Caim foi o berço do que a nossa fonte chama de culto performance. O que é isso? É aquela adoração que não nasce da fé, mas sim da busca por reconhecimento, da comparação com os outros. Sabe aquele pensamento? Eu faria melhor que fulano. Esse é o espírito de Caim. E essa história, claro, não acabou ali com eles. Caim e Abel, na verdade, representam o começo de duas linhagens espirituais. Duas maneiras de se aproximar de Deus que atravessam toda a história da humanidade. De um lado, a gente tem a linhagem de Caim. Ela é focada na performance, na realização humana, naquele "olhem para mim!". Do outro lado, a gente tem a linhagem que veio depois, por meio de Sete, o outro filho de Adão e Eva. Essa é a marcada por gente que depende de Deus, que invoca o nome dele com sinceridade. Tá, e na prática, o que a gente leva disso para a vida? Primeiro, o verdadeiro culto tem como alvo agradar a Deus e não impressionar as pessoas. Segundo, o espírito do reino é de colaboração, não de competição e rivalidade. E terceiro, a nossa adoração precisa ser um ato de dependência, sempre alinhada com o que a palavra de Deus revela.
Isso tudo nos leva a uma conclusão importantíssima. Depois de tudo que a gente viu, o jeito de avaliar um culto precisa mudar. A pergunta se a música foi boa ou se o momento foi emocionante, ela não é a mais importante. Existe uma pergunta muito, mas muito mais profunda a ser feita. E a pergunta é esta: Deus recebeu o nosso culto? Foi só uma oferta vazia, uma mera performance? Ou foi de verdade uma expressão sincera de um coração cheio de fé? Essa, no fim das contas, é a única questão que realmente importa.